Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Renato Gaúcho, novo técnico do Flamengo, hein? Essa é uma situação que já era muito esperada, né? Com o Renato disponível no mercado, né? Com tantos rumores sendo cercados e com a demissão do Cieni, ele era a primeira opção. Não havia tempo para buscar um técnico no exterior a ponto de ficar pronto para a Libertadores, que vai ser, acho que na próxima terça, contra o Defensa e Justiça. E assim, tentar convencer um outro técnico de qualidade a sair de seu clube neste momento era difícil, até porque os técnicos que estão indo bem. O Vojvoda, eu acho que ele não vai sair. Ele tá bem, tem estabilidade, não tem pressão lá no Fortaleza. E mesma coisa pro Barbieri, ainda é um cenário muito positivo, em que ele pode crescer, em que ele ainda pode criar um projeto muito legal. Então, assim, conseguir um técnico de muita qualidade disponível, estava assim, empregado, quer dizer, em outro clube, é muito difícil e não é fácil, né? Não é a mesma coisa que era o Rogério Ceni, que todo mundo já sabia que iria abandonar o Fortaleza na primeira boa proposta. Então, assim, o Flamengo acerta com o Renato Gaúcho e eu não acho essa escolha assim que deva empolgar muitos flamenguistas, não acho que todo mundo deve estar eufórico, né? Óbvio que ele pode ter sucesso, porque ele não é um técnico ruim, ele tem suas qualidades. O problema é que ele também não é um técnico extraordinário como muita gente pintou. O grande problema é que a mídia no Renato é muito grande e no Brasil sempre há uma necessidade de fazer um grande técnico brasileiro subir na mídia. Quando o Tite ganhou aquele Mundial e tudo isso, o Tite virou uma estrela inacreditável e tudo isso, né? E por mais que ele realmente seja um ótimo técnico, eu não acho que ele seja um gênio à altura dos técnicos europeus, como muita gente clamou, falou que era um dos melhores técnicos do mundo. Não tá nesse ponto, né? E assim, a mídia foi grande com o Renato porque ele ganhou a Libertadores com o Grêmio e ele ganhou a Copa do Brasil, né? E o Grêmio era um time consistente, não estava ali fazendo suas campanhas, que obviamente assim, poderiam ter sido mais no Brasileirão, a gente sabe disso, tinha time para tentar conseguir fazer coisas melhores. E o Renato Gaúcho sempre foi citado como um dos melhores técnicos do Brasil. Só que desde o 5-0, desde que o Jorge Jesus fez aquela goleada nele, ele caiu um pouco em descrédito. O pessoal começou a ver ele, com o fato do Jorge Jesus ter sido campeão brasileiro e da Libertadores, jogando bem as duas competições, que o Renato poderia estar fazendo mais, até porque o elenco do Grêmio era bom. E o fato é que dali pra frente o Grêmio não conseguiu fazer tantas boas campanhas, foi finalista na Copa do Brasil, mas perdeu feio pro Palmeiras, né, que já tinha esses momentos, já não estava vendo o seu melhor momento, né, foi atropelado pelo Santos na Libertadores. E no Brasileirão foi uma chuva de empates, né? E no final das contas, não conseguiu nem se classificar para Libertadores nessa última temporada. O que ele sempre conseguia com o Grêmio, né? Ser assim, não era um super campeonato, mas sempre estava lá na zona de Libertadores. Ele não conseguiu na última temporada. E isso quebrou muito a imagem do Renato, talvez como um dos grandes técnicos desse momento. Ele não é tudo isso, mas ele é um cara que pode trazer estabilidade, assim, um pouco mais de coerência ao clube e talvez assim ser um cara que cause menos problemas, né? Porque o Rogério Ceni era um cara exigente, ele queria treinos mais intensivos e tudo isso. O Renato é um cara até mais largado. É só ver que, pra mim, é uma opinião, sabe por que a seleção é um grande sonho dele? Porque você trabalha de 3 em 3 meses, né? Por causa de cada data FIFA, e no resto do tempo você pode ficar na praia. É assim, o Renato não é o cara que vai ficar lá, igual o Tite, observando o jogo, né? Tentando estudar todos os adversários da Mercosul. Vai pra praia, é o que ele quer fazer, assim. Então, assim, é um cara um pouco mais largado. Então, assim, esse tipo de coisa, não acho que deve animar tanto o Flamengo, porque o Flamengo não está contratando um técnico para mudar o time de patamar. O Renato Gaúcho é um técnico bom, mas ele não mudou o futebol brasileiro como o Jorge Jesus mudou. Quando o Jorge Jesus chegou aqui, fez aquele sucesso todo e fez o Flamengo jogar daquela maneira, ele mudou a maneira de pensar dos clubes perante aos técnicos. A gente viu o movimento. É o Vojvoda agora, foi Ariel Holan, foi Jesualdo Ferreira, foi um monte de técnico estrangeiro que veio para cá para tentar fazer o time jogar de uma maneira mais convincente, entende? E assim, houve fracassos, houve sucesso. A gente tá vendo o Vojvoda fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza. E a questão é, o Renato nunca foi o cara que modernizou o futebol brasileiro, até porque ele não é um cara tão diferente assim. Ele pode ser um cara mais ofensivo, de alguns passes a mais do que a maioria dos técnicos brasileiros, mas ele é um técnico que retrancou quando achou que era necessário. Só lembrar, o Real Madrid, no Mundial, o Grêmio só deu 2 finalizações o jogo inteiro. O Grêmio ficou todo o jogo na defesa. Ele não fez absolutamente nada naquele jogo. Ele teve medo do Real Madrid. Contra o São Paulo do Diniz na Copa do Brasil, eles avançaram com um único gol no primeiro jogo. E eles só fizeram uma finalização no jogo inteiro. O São Paulo atacou o jogo inteiro. Só no contra-ataque o Grêmio foi lá e fez o gol. Então assim, o Renato não é o técnico que vai atacar sempre, assim, não. Se ele precisar estacionar o ônibus, né, o gíria lá do Mourinho, ele vai estacionar o ônibus. Ele vai, o Park the Bus ali. Ele vai fazer isso. Ele é um técnico pragmático nesse sentido. Ele pode ser mais ousado do que a maioria dos técnicos brasileiros. Mas não é o Guardiola, ele não é esse tipo de coisa.
Vamos ver se ele dá certo. Eu não vou falar aqui que o Renato vai dar errado, tudo isso, até porque ele já fez ótimos trabalhos. O trabalho dele no Grêmio foi bom em boa parte do tempo. O final foi ruim, mas foi um bom trabalho. Então, assim, pode ser que ele consiga fazer um bom trabalho no Flamengo. Mas assim, não vai ser nível Jorge Jesus. Isso aí, tirar o cavalinho da chuva, ele não vai fazer isso. Ele não é o técnico para fazer o que o Jorge Jesus fez aqui no Brasil, tá? Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E fica aí a dúvida para vocês. Como é que o Renato Gaúcho vai se relacionar com essa diretoria bem problemática? A gente tem que entender, né? Esse Vitinho, Michael, né, toda hora jogando, acho que é pressão muito da diretoria. Será que ele vai ceder a diretoria, essas pressões de escalar jogador para tentar fazer dar certo, né? Será que ele vai fazer isso? É bem curioso para ver como ele vai trabalhar isso, né? E questão assim, eu acho que o Flamengo, assim, eu não acho que o Flamengo faz uma boa política de reforços recentemente, mas é bom deixar um pouco isso longe das mãos do Renato, porque ultimamente contratando reforço não tem sido essas coisas positivas não, tá? Até o próximo vídeo.